Oi? Aí fica ruim. Pode por aqui, Marquinhos. Pode por aqui. Muito bem. Já estamos ao vivo no nosso Web TV de hoje. Um bom dia para você que já está aí na rede social, no trabalho, sentado no sofá, em casa, tomando café da manhã, trabalhando no trânsito, onde quer que esteja. Obrigado por acompanhar aqui mais uma vez o nosso portal Meon. Segunda-feira, a semana começou quente, ensolarada, e hoje nós vamos falar sobre política. Estou aqui hoje com o vereador do PT de Jacareí, Arlindo Batista, que vai conversar bastante com a gente hoje sobre a questão da política em Jacareí. E eu convido você para acompanhar as notícias de hoje, as notícias da semana no nosso portal Meon. Quem entrar no Meon agora vai ver que tem uma notícia sobre um incêndio na Serra da Bocaina, que rolou todo o final de semana. Esse incêndio já destruiu mais de 1,5 mil hectares de campos e matas na Serra da Bocaina. Se você não vê essa notícia no final de semana, entra lá no nosso portal meon.com.br, que você vai ter todas as informações sobre esse assunto. Aproveito também para lembrar da nossa revista, da edição agora de setembro, que já está nas bancas, já está em todos os pontos de vendas e distribuição da nossa região. Estamos produzindo, fase final de produção da revista de outubro. E quem quiser também ler um pouco da revista, se não encontrar, tem no nosso portal meon.com.br/revista. Então vamos lá para a nossa entrevista de hoje. Vereador Arlindo Batista, obrigado, viu, vereador, pela tua... Arildo Batista, obrigado pela tua vinda aqui até São José dos Campos, na sede do Grupo Meon. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos ver se a gente conversa bastante sobre a política de Jacareí, esclarecer alguns pontos para a população e informar as pessoas sobre como está o andamento do trabalho da Câmara na cidade. Obrigado pela tua visita. Né? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os internautas aqui da nossa região, em especial aos moradores aí de Jacareí, cidade a qual eu represento no Legislativo. É uma satisfação para a gente estar aqui nesse programa, que a gente sabe que tem uma audiência muito boa através da internet. Está conversando um pouco de um assunto que está sempre em pauta nas nossas vidas. Maravilha. Vereador Arildo Batista, 51 anos. Perfeito. Formado em administração de empresas, está no seu segundo mandato. Já foi presidente da Câmara de Jacareí em 2015 e 2016. Certo? É um vereador experiente. Vereador do PT, na Câmara de Jacareí são 13 vereadores, são 2 vereadores do PT, é o senhor e quem que é o outro vereador do PT? Luiz Flávio. Luiz Flávio, são os 2 vereadores do PT em Jacareí. Vereador, vamos falar um pouco sobre o teu trabalho na Câmara de Jacareí. Um dos itens que a gente separou para conversar foi sobre a questão das multas na cidade. O número de multas em Jacareí tem aumentado bastante, e o senhor fez um pedido para a Prefeitura sobre informações sobre as questões de multas. O que o senhor viu de problema? Qual que é esse teu pedido que o senhor fez durante a sessão na Câmara? Primeiramente, no primeiro trimestre, a gente teve muita reclamação, muitas pessoas nos procurando no gabinete, questionando as interpretações para algumas multas que estavam recebendo. Eram falta de sinalização, falta de seta, aquelas coisas elementares que a gente sabe que faz parte do Código, né, do trânsito brasileiro, porém não era muito comum esse tipo de multa. E aí a gente obviamente vai a campo, vai conversar um pouco com os agentes, com as pessoas, e a gente percebeu que havia uma diferença na forma de interpretação. Logicamente não nos cabe fazer esse tipo de julgamento, tendo em vista que isso está previsto, né, no CTB, então no CBT, Código Brasileiro de Trânsito. CBT. E, então a gente não questiona, porém sempre fica aquela ideia de por que isso está acontecendo de uma forma diferente. Nós somos sempre acusados em Jacareí, até porque administramos durante 16 anos, de sermos uma fábrica de multas. A gente percebe que isso era um folclore, né, criado pela oposição, até porque tudo isso era comprovado que não existia. E aí a gente percebeu que um governo que vem novo não mudou muita coisa. Aliás, até se formos analisar pelos números que nós recebemos, houve um aumento, né, do tipo de lavratura de multas aplicadas por agentes de trânsito, diferente daquelas que são eletrônicas.
fizemos um pedido, fizemos um balanço desse número e agora estamos pedindo de novo uma nova fase para fazer um comparativo. Qual que foi o balanço desse? Naquele momento, era o primeiro trimestre, 3 a 4 meses ali, ainda nós não tínhamos um número muito preciso, porque não tínhamos parâmetros. Mas o que se percebia é que havia uma tendência a aumento nas multas lavradas pelos agentes. E isso se confirmou recentemente, até pelo jornal local, que acabou apresentando um resultado do qual percebeu-se que houve sim um aumento do número de multas aplicadas pelos agentes de trânsito. E aí a gente está pedindo agora, ainda não chegou até as nossas mãos, esse número para que a gente possa fazer esse comparativo. Deixa bem claro que a gente não pode contrapor uma situação legal. Eu acho que o motorista ele tem que se habituar a fazer o melhor dentro da lei. Então não justifica eu dizer para você que agora estão multando, por exemplo, porque o cara não deu seta. Olha, é obrigatório dar seta. O que eu acho é que você precisa ter um momento de transição onde aquilo que é prometido deve ser cumprido. Então, nesse caso, o trabalho de educação, sabe, de você levar o conhecimento dos motoristas, que a partir de determinado momento você vai começar a ser mais rígido para que você possa diminuir principalmente o risco de acidentes, né, principalmente aplicado aí aos pedestres, isso tem que ser, a gente tem que bater palma, não tem que ser contra. Porém, percebe-se que se você não faz isso, pode estar havendo uma má intenção, mas eu não quero aqui fazer esse tipo de julgamento porque não cabe a mim. Eu preciso dos números e a gente vai ver o que foi feito efetivamente para depois dizer, olha, não adianta eu cobrar algo que eu não dei oportunidade para as pessoas se prepararem para isso. Uma das grandes dúvidas da população é sobre o dinheiro da multa. Para onde vai esse dinheiro? Cada prefeitura destina para um local. Para onde que a Prefeitura de Jacareí destina esse valor arrecadado de multa de trânsito? Legalmente, todo recurso, né, angariado através do processo de multas, ele deve ser aplicado especificamente nessas áreas, ou seja, educação para o trânsito, e aí você pode estender as educações aí do tipo, aquelas que ficam na rua soltando panfletos, fazendo um trabalho com pedestres e motoristas, a educação nas escolas, que são equipes que são treinadas para conversar com os jovens, com as crianças, e também para sinalização. Então, a sinalização também ela faz parte. Então, investimento de semáforos em pontos que são críticos, ou então a sinalização vertical, né, que são aquelas placas, e a sinalização horizontal. Então, a destinação das multas, elas são específicas, você não pode retirar recursos desse montante para utilizar, por exemplo, numa administração na área da saúde, na área da educação específica, na área de infraestrutura, que não seja ligado a questões de trânsito. O senhor falou nós trabalhamos na prefeitura por 16 anos, a gente se relaciona à gestão petista. Né? Como que era esse período desse mesmo assunto durante o governo do PT? Qual é a principal diferença que o senhor vê do que o PT fazia na cidade, do que o Isaías Santana tem feito hoje, ele que é do PSDB? Eu não considero uma diferença do ponto negativo, como eu disse. Eu acho que toda mudança ela tem que trazer algo diferente e um plus, né? A gente até brincava, um plus a mais, sendo redundante. Porque senão você vira um crítico de um processo e quando você entra lá você faz ou igual ou pior. Então, nesse sentido, havia muito essa cobrança de que os recursos angariados das multas não eram utilizados, por exemplo, na questão da educação e da sinalização. Então, essa crítica era feita antes. Achava que pegava esse dinheiro e se usava para outras coisas, mas nunca provaram isso. Inclusive inventaram lá uma época uma CPI, dizendo que havia desvio de função dos agentes de trânsito, que recebiam orientações para poder fazer as multas para atingir uma meta. Então, dentro disso, hoje a gente percebe que aumentou o número de multas lavradas por agentes de trânsito. Se for usar o mesmo parâmetro, então acho que a coisa agora está um pouco pior, porque se antes era menos, agora é mais, é sinal que os agentes estão multando mais, é porque eles devem ter orientação? Não quero pensar assim. Eu quero pensar que eles estão atuando de uma forma diferente, sendo mais exigentes, porém, sem dar o direito dos motoristas de poder pelo menos entender que há uma regra mais efetiva que as pessoas precisam estar mais atentas. É aquela história, né? Com o tempo, há um relaxamento em todos os sentidos. Então, de vez em quando, você precisa dar aquele puxão de orelha. E eu não percebi isso na cidade. Agora está sendo feito um processo lá, foi criado, inclusive,
um movimento lá, que é a virada da mobilidade urbana, que tem um pouco a ver com as questões de segurança no trânsito, que é válido. Eu acho que tudo que for feito positivamente, a gente vai estar de acordo. Agora, a gente quer que isso reduza, não aumente, né? Quando você está sendo mais efetivo, a gente não sabe se essa efetividade ela se dá por conta realmente da capacidade das pessoas fazerem ou se há dolo nisso. Eu não gosto de fazer nenhum pré-julgamento, mas a gente vai atuar, né, dentro dos moldes legais, dentro da nossa competência, porque a multa incidida por agente de trânsito ela é subjetiva. Você não tem como provar o contrário, né? Se o cara lavrou lá que você estava com o celular no ouvido e não tem uma foto, não tem nada, é a palavra dele, o agente de trânsito tem fé pública, a gente quer acreditar que ele estava fazendo parte, mas é nesse sentido que a gente precisa saber trabalhar. Quem está à frente da Secretaria de Mobilidade é o ex-vereador. Isso. Que foi, inclusive, um dos que fez a CPI na época e não conseguiu descobrir nada. Foi, né? o Edinho, né? O Edinho Guedes. Ele foi vereador junto com o senhor. Foi vereador junto na comigo. última legislatura. Né? Positivo. Como que você vê o trabalho dele dentro desse... Ele como vereador, entendendo o que se passa dentro da Câmara, as cobranças que são feitas, como o senhor tem visto o trabalho de um ex-colega, né? Isso. De Câmara? Eu acho que sempre você tem um respeito, né? Pelas pessoas que estão à frente de um órgão. Eu tenho certeza que eles tentam fazer o melhor. Eu acho que às vezes há alguns exageros, né? As pessoas transformar o seu departamento, a sua secretaria em pequenos holofotes. E às vezes, como se diz, né? Aparece mais que o plebeu aparece mais que o rei. E eu acho que às vezes essa dimensão era um pouco perigosa, ela acaba criando conflitos internos. Mas isso não é um problema do Arildo, né? Isso é um problema do prefeito. É ele que tem que estar atento a essa situação, tendo em vista que ele é o comandante-mor da cidade e ele precisa ficar atento para que as pessoas não comecem a ultrapassar os seus limites, né, de forma a querer aparecer, como eu disse, mais do que o devido. Você acha que o Edinho está aparecendo mais que o prefeito? É uma subjetividade da minha opinião. Eu não diria, o Edinho, ele é político por natureza, obviamente ele sabe muito bem como fazer isso. Foi candidato a prefeito? Sim, e há de se respeitar isso. Não vejo nenhum problema da parte do Edinho. Eu acho que o Edinho é um cara inteligente, é um cara que conhece bem a cidade, tem um conhecimento bom nessa área da mobilidade urbana, ele se aplicou muito a isso, e a gente não pode tirar esse mérito dele. Né? Mas eu fico preocupado quando às vezes as pessoas, como eu disse, há de respeitar uma hierarquia, até porque o prefeito tem que atender a cidade como um todo, todos os segmentos. E muitas vezes quem está lá por questões pessoais, regionais, ou seja lá o que for, acabam deixando isso de lado. Mas quem responde por isso é o prefeito. Dentro ainda dessa questão de trânsito, de mobilidade, né? O senhor fez um pedido na última sessão, cobrando esclarecimentos em relação aos veículos próprios usados pela prefeitura. Que problema que o senhor enxergou nessa na verdade, ainda não há um problema. O que nos estranhou foi o número elevado, que trata-se de uma contratação praticamente uma frota, né? São 100 carros de porte, são os carros normais, que a gente chama, os carros hatches, né? Os carros para trânsito normal do pessoal da prefeitura, além de caminhões, acho que tem maquinário também, alguns utilitários, e nós achamos meio elevado o número de carros, né? Pequenos, né? Que são os carros normais que a gente chama, número de 100 carros, né? Praticamente, eu não sei. Aí a gente fez alguns pedidos para saber qual é o tamanho da frota, quantos carros temos hoje, qual a idade desses carros, para a gente saber se isso cabe, porque acho que num momento como hoje, onde se reclama muito da falta de recursos, onde se reclama muito da falta de dinheiro para se investir, você gastar 3 milhões no ano para você fazer aluguel, né, de carros... Esse número comparado com a gestão anterior, ele é maior? Eu acho que se a gente for... Por isso que a gente precisa dos números, é sempre bom a gente ter os números para fazer o comparativo. Eu não me lembro de nós termos feito uma contratação tão grande como essa. Recentemente, nós fizemos um processo, inclusive passou pela Câmara, houve aí uma possibilidade da contratação de frota de carros pesados, né? São caminhões e máquinas que ficaram no valor aproximadamente de 13 milhões. E todo esse passivo já está na Prefeitura. Então, foi inclusive aprovado por todos os vereadores. E nos estranha, né, todo esse equipamento está lá e ainda está se contratando mais. A gente precisa das respostas para poder fazer qualquer julgamento. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento antes de ter esses números nas mãos.
Mas nos impressiona, né? Pelo tamanho, precisa saber a idade da frota, qual é o custo que se está tendo com manutenção hoje, para fazer o comparativo e ver se isso realmente traz benefício. Se chegar lá na frente a gente perceber que, olha, realmente é vantajoso, é bom para o município, pode ter certeza que a gente vai dizer, olha, o que está sendo feito é bom para a cidade de Jacareí. Mudando um pouco de assunto, a gente saindo um pouco da questão do trânsito, com relação às queimadas que têm ocorrido, tanto em Jacareí, em São José. Brasil como um todo. E aqui no Vale está... Eu vi hoje a matéria lá no Bananal, na região da Serra da Bocaina, como você está colocando. Está muito forte, né? O número de queimadas tem aumentado bastante. E em Jacareí também tem alguns pontos. Sim. Então ele lançou uma campanha educativa contra queimadas no município. Aquele acidente que a gente teve muito grave na Carvalho Pinto, perto da minha casa. Próximo da casa do senhor. Não começou na rodovia, não. Foi o que começou próximo. Na verdade, ela aconteceu em torno ali. Jacareí, ela tem uma área rural muito extensa, né? Nós temos quase 80% da área da nossa cidade são áreas que não estão, vamos dizer, ainda com infraestrutura. Então temos muita área verde lá. E com essa seca é muito comum, né, as queimadas. E essa, por sinal, muito próximo, fica praticamente embaixo do viaduto. O que é essa campanha educativa? Olha, nós sabemos que como as propriedades são enormes, é muito comum as pessoas às vezes fazerem as limpezas dos seus terrenos através das queimadas, né? Isso faz parte até de um processo aí da área rural. Porém, nós sabemos que nesse momento, por falta de chuvas, isso acaba perdendo o controle. E a gente sabe que, além da destruição da fauna, da flora, ela também traz os riscos aí, principalmente onde essas regiões são cortadas por estradas. Então, as pessoas que são proprietárias precisam estar atentas, elas precisam manter limpos as suas divisões, as suas separações, para que isso não se estenda, passe dos limites e acabe trazendo problema, como eu disse, para o meio ambiente. Então, é aquela história, né? Eu quero ter uma estrutura, eu quero ter uma área, eu quero ter uma propriedade, eu preciso cuidar. E a gente sabe que nem sempre é possível fazer isso. Cuida, né? Nem todo mundo cuida. E às vezes, além do incêndio ser proposital, como eu disse, para fazer a limpeza, tem aqueles acidentais ou aqueles criminosos, que as pessoas às vezes gostam de ver o circo pegar fogo, literalmente. Literalmente coloca fogo. Acaba fazendo isso. Porque tem lugar que você olha assim, nossa, mas como é que no meio do terreno, como é que aparece um foco de incêndio? Onde eu vim pela Dutra, eu observei, e você vê que aquilo não foi feito pela natureza. Alguém foi lá e colocou fogo. É mais um alerta, né, Fernando? A gente sabe que é lembrar que isso traz muito prejuízo para o meio ambiente, mas também pode acontecer o que aconteceu lá, de trazer, né, prejuízo material e de vidas, no caso. Pelo nosso WhatsApp tem bastante gente participando, 982184888. Me chegou uma pergunta aqui para o senhor do Chicão Sueli. Não sei se ele é o Chicão, se é a Sueli, ou se é o... Sim. Enfim. Ele mandou aqui assim, ó. Bom dia, eu queria saber o que levou o Arildo a votar no aumento da luz nas ruas dos bairros. Sim, muito importante isso. Lembrar que esse projeto da cobrança da taxa de iluminação não é um projeto novo, como muita gente acha. Isso aconteceu lá em 2002, né? Foi um projeto aprovado pelo PSDB, né? O Fernando Henrique ainda era presidente, e o Aécio Neves, presidente da Câmara, naquela época sancionou essa lei. Todos os municípios, principalmente da região norte e nordeste, eles acamparam essa ideia, né, e utilizaram essa lei para poder melhorar os seus recursos. As cidades aqui da região sul e sudeste, por serem cidades que talvez tivessem uma estrutura um pouco melhor, elas optaram por não cobrar essa taxa. Mas essa lei é uma lei federal, que podem ser utilizada pelos municípios. O que aconteceu, na verdade, é que quando houve uma mudança através da Agência Nacional de Energia Elétrica, passando a responsabilidade da manutenção, da iluminação para os municípios acabaram tendo que arcar com um custo onde não estava previsto. Isso aconteceu, e aí a maior parte dos municípios começaram então a se utilizar dessa lei. São José fez isso, Guararema fez isso, Taubaté fez isso, Caçapava, várias cidades fizeram. O prefeito, no ano que isso aconteceu, que era o Hamilton, ele achou que dava para tocar isso sem criar essa taxa. Então, naquele ano que todas as cidades da região criaram, ele não criou. Mas quando chegou um certo momento, ele viu que não tinha mais condições de fazer a manutenção e nem ampliar, essa proposta veio para a Câmara. E aí seria uma irresponsabilidade nossa de deixar a cidade às escuras
correndo risco de segurança, as pessoas não terem o seu bem-estar garantido, né, por conta de uma taxa relativamente pequena, se você olhar diante do serviço que é prestado. Há algumas distorções, é verdade, mas isso pode ser corrigido com o tempo. E quando foi nos apresentada essa proposta, é responsabilidade de quem está no governo governar. Então, fizeram obviamente um jogo, era a véspera de eleição, e as pessoas obviamente querendo se utilizar daquele momento, fizeram toda uma campanha contra, dizendo que você estava encarecendo, fazendo coisa. Claro que ninguém quer pagar nada mais, ainda que seja 5, 7 reais, nem eu não quero. Mas é melhor você pagar por algo e ter o serviço à altura, a contento, do que você não tem nada. Eu sempre uso o exemplo da água. Tem cidades que tem lugar que a água encanada não chega. Agora, onde tem, é pago, não é de graça. Né? O município não pode, ele não tem estrutura hoje para colocar um serviço para a sociedade sem cobrar. Então não há problema nenhum, criou todos. E depois, né, quando houve acabou o processo todo eleitoral, aquelas pessoas que diziam que eram contra a taxa, obviamente ganharam o governo. Então, bom, se eles diziam que dava para governar sem, então não tem necessidade. Foi proposto por um grupo lá e eu também votei votei a favor para que se extinguisse a lei. Eu acho que a cidade perdeu com isso. Eu acho que esses recursos, com o tempo, poderiam se transformar num grande benefício para a cidade. Né? Você melhorar a eficiência, né, da iluminação, ou seja, substituir as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, que são muito mais duráveis e mais eficientes, né? Econômicas, mais baratas. Você poderia, com esse recurso, ampliar a iluminação para a cidade toda, porque hoje a área rural ela não é coberta pela iluminação pública, e quando chegasse um determinado tempo, você ia perceber que era autossuficiente, você poderia aí sim extinguir paulatinamente essa taxa. Porque o grande debate na época, a questão da iluminação não era obrigação do município. Exatamente. Era obrigação da concessionária, que era a EDP. Eles que tinham a obrigação de fazer. Aí voltou para o município. Isso. É um custo que não estava na conta. O município tinha que pagar, mas o custo sempre foi enxuto. De onde vem esse dinheiro? Aí se criou toda essa celeuma, toda essa história. Porque antes não vinha no bolso do contribuinte. Né? Ele vinha embutido. Dentro do valor. Ele já estava embutido na conta, era um valor que as pessoas acabavam não percebendo. Quando se criou a taxa, ela vinha separada. E aí criou toda aquela discussão. É como eu disse, São José tinha, Taubaté tinha, e não houve problema nenhum. Guararema, Mogi, só porque o prefeito, à época, optou não fazer, ele acabou pagando um preço alto e trazendo um problema político para nós. Se ele tivesse implantado no ano que todas as cidades implantaram, talvez passasse batido. Mas ele deixou de cobrar por um ano, que ele achou que conseguiria tocar com recurso próprio da prefeitura. Quando a gente viu que não estava sendo eficiente os serviços, e aí a responsabilidade do vereador que cuida da cidade, dizer o seguinte: olha, ainda que o pessoal reclame, eu prefiro deixar a cidade iluminada, né, porque é muito fácil, né, você votar contra, mas também não dá solução. Né? Então, é o papel de quem trabalha sério pela cidade. É pagar um preço, cortar na própria carne, mas pelo menos garantir a qualidade de vida e a satisfação da população, ainda que foi usado de forma negativa, pejorativa, e as pessoas obviamente utilizaram isso na campanha, prejudicando inclusive a reeleição de muitos deles. Eu, por exemplo, tive muita perda de voto por conta da forma como utilizaram isso, colocando as nossas fotos nos postes e tal, mas isso faz parte da política, né? Tem gente que faz política séria e tem outros que fazem políticas dessa forma. Um outro debate grande que tem tratado na Câmara é com relação à CPI do Prolar, que envolve a gestão petista, né? Sim. Com algumas denúncias. E queria saber do senhor como que o senhor vê essas denúncias da CPI do Prolar. O senhor não está diretamente dentro da CPI, né? Mas como o senhor tem visto essa questão política da gestão do PT sendo denunciada na Câmara? Eu vejo com muita tranquilidade, até porque, né, esse é um instrumento legal que a Câmara tem, né, e no caso foi feito essa descoberta, vamos dizer assim, por denúncias internas, apurou-se, parece-me que há alguns problemas realmente, então eu vejo que a CPI ela está justamente para ajudar, né, tanto o Ministério Público como a própria população a entender o que aconteceu e apurado, sendo constatado que há realmente esse tipo de fraude ou ilegalidade, que sejam punidos aqueles que estiveram envolvidos. Só acho que a CPI, às vezes, ela se transforma mais num instrumento político do que propriamente eficaz no combate à corrupção. Já visto aí as que tem lá no Congresso Nacional, que acabam todas em pizza, né? Essa do trânsito, falaram que tinha negócio de multa, fizeram, não deu nada. Falava-se muito da Santa Casa, fizeram,
não deu nada. Por quê? Porque acaba se utilizando esse momento como palanque político do que propriamente buscar aquilo que a população quer. Ou seja, eu tenho que atacar o cerne da questão. Se houve desvio de dinheiro, para onde foi esse dinheiro? Para a conta de quem? Quem ficou com esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser devolvido? Porque senão, é aquela história, teve sim, fizeram errado, tá? E daí? Bom, não resolve nada. O Ministério Público vai utilizar, logicamente, da sua autoridade para poder buscar essas questões. Mas eu acho que a CPI está patinando, e efetivamente não foi buscar o dinheiro seguinte. Quem ficou, se é que houve, quem ficou com esse dinheiro? Para o bolso de quem que foi? Vai ser devolvido? Essa é a questão que a população tem que estar atenta. Porque senão, vai lá, puniu, mandaram o rapaz embora, não sei se prematuramente ou não, aí a justiça vai dizer. Mas enfim, se lá na frente descobrir que houve realmente lesão aos cofres públicos, que a gente tem que punir quem foi, e não interessa de que partido é. Está errado, vai pagar por isso. Que é o que as pessoas estão querendo. Sim, é isso que a população quer. Não interessa se é partido A, B ou C. Quem está no governo cometeu equívoco, vai pagar por isso. Um dos temas que a gente queria tratar com o senhor é a questão do turismo na cidade. A Jacareí foi recentemente integrado ao mapa do turismo e agora consegue buscar a verba federal. Para quem não vê essas notícias, Jacareí entrou no mapa do turismo feito pelo governo federal e são várias categorias, né? Tem a categoria A, B e C. Jacareí entrou na categoria C, que é uma forma do governo de classificar com relação a fluxo de turismo doméstico e internacional. O que o turismo da cidade, o que Jacareí oferece como de turismo, até para quem mora em Jacareí ou para o pessoal aqui da região do Vale, e de que forma a Câmara, o teu mandato, consegue auxiliar nessa busca de verba federal? Bom, acho que o primeiro passo foi dado, nós aprovamos, né, a Câmara aprovou por unanimidade um projeto do Executivo, da Prefeitura, né, que, vamos dizer, permite que Jacareí se enquadre, né, ela possa criar o interesse da cidade pelo turismo. Através disso, o próprio Estado, ele obviamente, classifica, como você mesmo colocou, diante dos potenciais que existem na cidade. Eu acho que Jacareí tem sim um grande potencial para o turismo. Ainda que nós sejamos uma cidade com inclinação para a indústria e comércio, o comércio acaba estando embutido de todas as formas. Nós temos um parque industrial relativamente bom, mas nós temos, como eu disse, uma extensão de áreas no município que podem ser muito bem aproveitadas. Nós temos, por exemplo, uma área coberta pela represa do Jaguari, que eu acho que é uma paisagem muito bonita, que pode ser melhor explorada. Nós temos, a gente chama na roça, né, na área rural, um turismo religioso muito forte. Há várias festas, inclusive, já fazem parte do calendário do municipal, que tratam-se das festas tradicionais. De alguns santos, algumas festas, por exemplo, como Nossa Senhora da Estrela, que acontece anualmente, é uma festa que já tem mais de 80 anos. Então, tudo isso, a gente percebe que muitas pessoas vêm de fora para acompanhar esses movimentos. Consegue explorar e trazer recursos financeiros. Sem dúvida. E essas pessoas, se você souber potencializar esses eventos, obviamente que pessoas que gostam, e não são poucas, eles vão vir e vão ocupar os espaços da cidade, como os hotéis, como o comércio. Então acaba que a cidade começa a ganhar como um todo. Eu vi lá vários apontamentos, né? Temos a biblioteca, temos o museu, né? O museu que nós temos ali que é bastante famoso. Então, com isso e com recurso, você consegue potencializar, você consegue trazer o turismo para a cidade e você sempre vai criando a famosa bola de neve positiva, ou seja, você vai ampliando isso. Nós tínhamos a FAPIJA, que foi uma feira, né, agropecuária, acho que por quase 30 anos, muito tradicional, e traziam realmente pessoas aqui da região do Vale, inclusive de fora do estado, os shows, e isso, infelizmente, por alguns problemas, acabaram deixando de acontecer. Isso acabou, né, perdendo um pouco da referência da nossa cidade. Era a grande referência de Jacareí. Sem dúvida. Mas eu acho que até esse momento pode ser propício para se potencializar e para que a FAPIJA volte a acontecer e mantenha aquela tradição que eu tenho certeza que muita gente tem saudade na nossa cidade. Será que seria possível uma volta da FAPIJA? Eu acredito. Eu acho que tem um grupo lá, principalmente, né, o Paulo Turci, junto com a sua equipe, e o próprio pessoal da rede hoteleira, eu acho que eles devem sonhar com isso. E acho que no momento oportuno isso vai acontecer. Não existe nada concreto. Não existe nada concreto. Eu sei que é um movimento forte. O Sindicato Rural, ele tem uma área, né,
lá na região do Jardim Colônia, próximo ali a Carvalho Pinto, né, que seria uma área, a alça de acesso muito rápida, para que ela seja transformada então num espaço onde possa se promover essa feira. Logicamente um pouco diferente, porque ela fica um pouco descentralizada, que ajuda na questão do trânsito, mas as pessoas vão precisar se habituar a frequentar aquele lugar. E eu vejo que com essa possibilidade dessa imagem de Jacareí agora entrando nesse mapa do turismo, isso pode se tornar uma realidade um pouco mais rápido. Lembrando que o Estado, obviamente, tendo a cidade de Jacareí como potencial turismo, há um investimento diferenciado. E a gente sabe que ajuda muito nas questões, inclusive, de segurança. Então, a gente aprovou esse projeto e aí a gente tem que parabenizar o governo, que é uma iniciativa muito importante, que eu tenho certeza que vai alavancar aí o comércio, a rede hoteleira, os serviços e, inclusive, a vida da população de Jacareí. Nossa, se a FAPIJ voltasse, ia ser muito bacana. Eu torço para que volte. Muito legal. Tem um outro projeto que tem na Câmara que eu queria debater, com relação a assentos de poltronas para os áreas do transporte coletivo. O projeto que o senhor coloca que todos os assentos dos ônibus sejam preferenciais para gestante, idosos, pessoas com deficiência. Como que você pensa? Esse projeto não é exclusivo de Jacareí, já existe em outros locais? Já tem em algumas cidades, eu não me lembro agora. A gente trabalha muito com pesquisa ou até com redes, né, de informação. Outros vereadores também vêm, nos procuram, porque às vezes alguns projetos que a gente acaba apresentando, eles também gostam e vêm. E aí todos os bancos seriam preferenciais, né? As pessoas precisam perceber que a gente vive um momento onde há uma crise de identidade dos cidadãos, onde se perde um pouco do respeito. Isso acontece muito no trânsito, né? Motoristas que ficam em cima da faixa de segurança, não respeitam os pedestres, os ciclistas, enfim, não respeita às vezes nem o próprio motorista. E isso parece que tem se agravado com o tempo. E a gente percebe ao andar dos ônibus que às vezes as pessoas não percebem que uma mulher, uma criança ao colo, um idoso, uma pessoa que tem deficiência física, muitas vezes não ocupa aquele espaço que a gente fala que é o chiqueirinho, né? Porque aquilo ali parece um chiqueirinho, tão apertado que aquilo, né? Desculpa a expressão, mas 5, 6, que é um absurdo. Porque hoje nós sabemos que as pessoas utilizam muito o transporte público, né? E ficam todos presos, confinados naquele lugar ali. E quando eles passam, né, a famosa catraca, lá é o lugar normal e as pessoas fazem de conta que não estão vendo. Fecha o olho, fecha o olho, ou mexe no WhatsApp, ou cochila, enfim. O que a gente precisa? A gente precisa criar um mecanismo onde as pessoas se despertem para isso. É pena que uma coisa deveria ser educação, Fernando. Então, não precisava nem de lei, né? Fernando, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que a minha lei é uma lei até às vezes assim, meio sem sentido, né? Porque isso devia ser inerente do cidadão, do ser humano, perceber que às vezes ele tem uma condição muito melhor do que o outro e que a gente precisa às vezes abrir mão da nossa... Mas o brasileiro é meio folgado. Bem folgado. Então, o que a gente faz? Quando você faz uma lei, é meio para chamar atenção, é uma lei para chamar atenção, é uma lei que tem cunho educacional, porém que tem força de lei. E aí vê algum tipo de campanha de conscientização? Isso, exatamente. A lei ela tem mais esse mérito da conscientização para as pessoas perceberem que todos os bancos têm que ser preferenciais quando se trata de pessoas que talvez tenham menos condições que a gente. Como que está essa tramitação? A lei já está pronta para ser votada. Eu estava esperando um pouco aí virar o semestre, passar um pouco do momento, porque é uma lei que, dependendo do momento que você a coloca, ela pode bem que passar batido. Então, a gente precisa, pegar aquele momento. Então, vocês estão dando essa oportunidade, né, para que as pessoas entendam que haverá uma lei que dirá o seguinte: todos os bancos dentro de um ônibus, né, do transporte coletivo, eles são preferenciais às pessoas, no caso, pessoas que têm algum tipo de deficiência física, idosos, gestantes, mães com crianças, ou homens, né, com crianças ao colo, e que as pessoas entendam que aquilo ali é uma forma de educação de um país civilizado. Que se todo mundo contribuir um pouquinho, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. A gente está chegando na reta final do nosso bate-papo, e o senhor, como vereador do PT, não tem como a gente deixar de falar da questão nacional política, né? Apesar de vários partidos estarem nesse rol de corrupção, acaba que o PT toma uma proporção maior justamente por estar no governo por quase 16 anos. Sim, perfeito. Então, é natural. É natural que o PT encabece, apesar de não ser só o PT que esteja nesse lamaçal de corrupção.
Como que o senhor vê a questão do PT para o ano que vem? Como que o senhor imagina que o PT vai se posicionar na eleição de 2018, tendo em vista que vários partidos já da base aliada do PT nacional, como o PSB nem tanto, sim, mas o PCdoB já começam a traçar um plano B, um plano C, tendo em vista que o Lula não deve ser candidato da questão judicial. Como que o senhor vê essa questão do PT nacional, dessa possibilidade do PT não contar com o Lula, e como que o partido regionalmente ou dentro da cidade se posiciona com relação ao cenário nacional da política? A política, né, aprendi com os mais velhos, mais experientes, a política é como nuvem, né? Você olha, quando você abaixa a cabeça e levanta, ela já mudou. Claro que a gente percebe um movimento muito forte de uma campanha, né, nacional para impedir a presença do Lula nessa disputa. Sem entrar no mérito legal, se ele é culpado, não é, se realmente aconteceu tudo isso que está se falando, eu acho que o grande objetivo de tudo isso é se apurar sem parcialidade, né, fazer de uma forma como é feito para os outros, que a gente percebe que não é, e chega um certo momento que você começa a pregar tanto uma mentira que ela acaba virando verdade. Isso aconteceu muito na época da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo praticamente tomou conta, né, daqueles países que fizeram parte do eixo lá, que foram para uma disputa para poder se apoderar da sociedade. Agora, eu não sou juiz, não sou Deus, não tenho bola de cristal para dizer se realmente tudo isso aconteceu. O que se percebe é uma seletividade por parte da justiça na hora dos julgamentos. Se isso tem um objetivo secundário, né, ou secundário camuflado, para poder realmente impedir que o Lula dispute essa eleição, tendo em vista que ele aparece sempre bem nas pesquisas, nós vamos saber lá na frente. Mas o mais importante que a sociedade precisa talvez tirar dessa lição, e aí quando se fala do PT, você tem razão, porque o PT acabou ficando estigmatizado, porque o PT, pela forma como ele foi criado, pelo que ele, o papel importante, né, diante do cenário de esquerda, de contraponto àquela política exploratória do trabalhador, aquela política de entreguismo que houve, principalmente antes do Lula, né, as estatais, aí, a venda, assim, não aparece o dinheiro. O PT ele surgiu com realmente um potencial muito grande. E o PT pecou também, como todos os partidos pecaram. Mas eu sempre lembro que partido, ele não tem vida. Quem dá vida ao partido são as pessoas. E as pessoas são humanos, são falíveis. E quando um partido cresce demais, você acaba também trazendo pessoas que talvez estejam mal intencionadas. Os problemas crescem juntos, isso é natural, né? Então não dá para você criminalizar o PT, e as pessoas precisam entender que no PT tem gente ruim, mas tem gente boa, como no PSDB tem gente boa, tem gente ruim, ou seja, em todos os partidos tem isso. Se eles partirem para o lado de que só o PT não presta, eu acho que a gente não está avançando em nada. Mas um recado que eu queria deixar para a sociedade é para não desistir da política. Não achar que a política não presta, porque a política, se ela está ruim hoje, é por conta dos políticos. E aí eu acho que não tem como a gente achar que é possível ter um trânsito bom se as pessoas não forem educadas. Não tem trânsito ruim. O que tem são pessoas mal educadas, que procuram jeitinhos, acabam fazendo o seu modo de usar as vias, né, como se fosse particular. E aí você faz toda uma mistura que acaba não trazendo nenhum benefício. E na política é a mesma coisa. Se as pessoas de bem desistirem da política, os maus vão ocupar. E aí a sociedade vai pagar. Esse é o grande problema que eu vejo atual. Né? Você fala, não quero política, não vou votar. A aversão à política, você tem que ter aversão ao político, ao mal político. E para isso você precisa ter paciência, ter pesquisa, conhecimento. Porque as pessoas votam hoje nos deputados, por exemplo, se você perguntar depois de 3 meses, não lembra quem votou. Então a culpa é de quem? Para senador, então? Pior ainda. Não sabe nem o que faz o senador. Até porque tem um monte de senador que está lá no Senado que era suplente e virou porque patrocinou a campanha do principal. Mas enfim, as pessoas precisam entender que a política, né? Eu sou católico, obviamente sempre uso essa referência. João 23 dizia o seguinte: a política não é a forma mais sublime de você praticar a caridade. É só através da política que você consegue mudar a vida das pessoas, né? Principalmente daqueles que não têm acesso, né, aos bens que poucas pessoas têm no Brasil. Então, se não for através da política, nós teremos uma sociedade segregada, né, um apartheid aqui também, onde quem é rico sempre ficará mais rico e quem é pobre sempre ficará mais pobre. Você vai criar realmente esse abismo, né, na classe social, e você não vai conseguir. Agora, se nós não mudarmos lá a representação no Congresso,
Nada disso vai... Então, está na mão da sociedade. Esse negócio de dizer que não vai votar na próxima eleição, vai anular, isso não vai melhorar a sociedade. O que as pessoas precisam é gastar um pouco de energia nesse período, procurar saber quem são os representantes que estão se colocando à disposição e escolher bem. Porque quando isso acontecer, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Mas desistir da política, jamais. Vereador, eu ia encerrar, ia começar a dar fim para a nossa conversa, e chegou uma pergunta bacana aqui do Alexandre Oliveira, que é empresário em Jacareí, mora no Parque dos Sinos, que ele faz uma pergunta que é o seguinte: por que o residencial Parque dos Sinos até hoje não tem serviço dos Correios, estando praticamente localizado no centro de Jacareí? Fernando, até mandar um abraço para ele. Eu já tive participando efetivamente desse assunto. A gente precisa lembrar o seguinte: os Correios, né, eles são uma empresa hoje de capital misto, né, meio estatal e meio particular. Eles criam uma dificuldade muito grande por conta de uma má administração que eles tiveram ao longo do tempo. Inclusive, você vê os Correios, eventualmente, aí, o pessoal fazendo greve, não tem funcionários. Realmente, os Correios precisam, alguém do governo federal precisa botar a mão nessa cumbuca aí. Isso é o problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O que acontece? E isso não é só o problema do Parque dos Sinos, né? Quer ver? O Parque dos Sinos é um bairro cravado ali no centro da cidade, uma área nobre da nossa cidade. A gente sabe que ele não está ainda completamente ocupado por moradores, mas isso não é justificativa para os Correios. Até porque as ruas todas têm nome, têm CEP. Isso era o suficiente para os Correios fazerem a atuação. Mas existem outros lugares, né, que eu já participei, inclusive, atendendo às demandas do Correio, porque na época eles diziam que não tinha CEP e que isso era o problema. Nós nomeamos as ruas, demos CEP e eles continuam não entregando. Dizem que as casas são muito espaçadas. Isso não é um problema do cidadão, né? É um problema dos Correios. Só que o município não tem poder sobre isso. Ele não consegue atuar sobre isso. E aí talvez a gente vai ter que fazer um movimento muito forte aí, entrar, por exemplo, nos órgãos que defendem, né, os direitos dos cidadãos, para que os Correios sejam punidos. Porque não dá para eles escolherem os lugares que eles querem atuar, né? E aí quem paga o cidadão, ou paga o pato, são os cidadãos que estão ali e acabam não entendendo o processo político, né? E o prefeito às vezes é refém disso, né? Eu falo para você, nós não conseguimos fazer isso, e vários vereadores se envolveram nisso, o prefeito se envolveu nisso, e eles sempre dão a desculpa que eles não têm estrutura para atender. Agora, no caso específico do Parque dos Sinos, realmente eu também não entendo, porque é uma área urbanizada, é uma área, como eu disse, cravada no centro da cidade, e que não teria nenhuma justificativa para que eles não fizessem essas entregas. Na minha opinião, são justificativas sem nenhum tipo de amparo legal. E aí talvez a gente precisa mover um processo, ir na promotoria pública, procurar lá o nosso promotor, que é defensor dos direitos dos cidadãos, para acionar na justiça os Correios, porque eu não sei se em outras cidades isso acontece, mas em Jacareí vários locais acontece. Então você vê que o problema não é local. Não. Então por isso, mais do que nunca, precisa se envolver. Então, Taubaté tem bairros que o Correio não atende também. Então aí alguém que mora num determinado bairro lá, que não vou falar agora, onde vai entrar em outra. A gente precisa não chega lá acionar a justiça do Estado, né, para que, ou como eu disse, o governo federal, que é responsável pela manutenção aí, a coordenação dos Correios, para que eles façam uma melhora, porque a gente sabe sim, os serviços Correios, que sempre foram também um trabalho de excelência durante muito tempo, hoje deixa muito a desejar. E não à toa, o Correio continua em greve. Sim. Né? Aqui na região, várias pessoas são prejudicadas, que não recebem conta. Principalmente as cobranças aqui depois. Por mais que hoje tem internet bank, tem toda a parte online, mas ainda faz falta. O credor não quer saber, depois ele vai cobrar juros, né? Eu queria agradecer muito a tua presença. A gente falou que ia conversar uns 20, 30 minutos, já foi quase 45 já. Sinal que o papo estava bom, né, Fernando? Obrigado pela tua presença. Eu agradecer a assessoria de comunicação da Câmara, que sempre nos ajuda. E obrigado pela tua vinda. Aqui o Portal Mel está sempre aberto a receber os vereadores, seja do partido A, B ou C. Eu acho que é importante, independente de questão ideológica partidária, as pessoas saberem o que pensa o vereador sobre os assuntos, não só da cidade, mas assuntos nacionais. É legal. Acho que é importante as pessoas conhecerem o que pensa o vereador, né? Porque o vereador não tem uma atuação muito grande, eu não posso... Problema do Correio, o que o vereador pode fazer? Pouca coisa. Mas o posicionamento do político local que está próximo ao cidadão, acho que é importante, e a gente quer dar voz a isso e ouvir os vereadores, ouvir os políticos da região, porque, como o senhor falou, sem política a gente não vive. Para comprar um pãozinho, aquilo depende de política.
Então, quando as pessoas de bem se afastam da política, aí os apartamentos se enchem de mala de dinheiro, e isso que acontece Sem dúvida no Brasil. Então, eu quero agradecer muito a tua presença e fica aqui aberto o espaço do MEON para sempre que o senhor tiver alguma novidade na Câmara, nos acionar, que tudo que é informação importante para a cidade, a gente tem grande interesse em divulgar para as pessoas. Mais uma vez, também quero agradecer a oportunidade, pelo convite. Como eu disse, são nesses momentos que a gente consegue dialogar um pouco mais com a sociedade, mostrar um pouco a diferença realmente nos papéis, né? Quem é prefeito, quem é vereador, e às vezes os poderes não podem se confundir, porque senão você acaba vendendo uma falsa ideia, né? E as pessoas, às vezes, por bem, acabam acreditando, e aí quando você coloca as peças erradas dentro de uma estrutura, o resultado, não tenha dúvida, vai ser o pior possível. Se escolhermos e colocarmos as peças certas, confiar realmente em quem fala a verdade, né? Quem realmente diz o seguinte: isso eu posso, isso eu não posso, eu acho que é assim que você vai construir uma sociedade melhor. E isso é válido não só para Jacareí, obviamente, São José, isso é para o Brasil. Mas se a gente começar a plantar essa sementinha no local onde a gente reside, eu acho que pode ter certeza que a gente passa a ser uma referência, e isso vai contaminar também as regiões e todos os lugares onde precisam desse bem. Tem oportunidade muito grande ano que vem de dar uma melhorada. Sem dúvida. Sociedade atenta. Não desistam da política. Maravilha, vereador. Obrigado pela tua presença. Lembrando que a gente falou bastante de questão nacional, né? Tem uma enquete no nosso site que a gente coloca lá vários pré-candidatos à presidência, e a gente pede para as pessoas opinarem que se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Tá a disputa lá, Lula, Bolsonaro, tem todos os outros pré-candidatos, e aí quem quiser entra lá, vota. A disputa tá legal, tem quase 3 mil votos. Então tá. Claro que não tem nada científico, né? Mas não é científico, não é nada, mas é uma. Não é uma brincadeira. Mas dá para você ter uma ideia. Mensurar o que os leitores do MEON estão pensando. Dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia que é bacana. Então é só entrar lá e votar. E hoje à tarde, 2h30, a gente tem uma nova live aqui no nosso Facebook, no nosso portal. Vamos receber o Eduardo Cury, deputado federal, ex-prefeito de São José dos Campos, que é do PSDB, vai estar aqui com a gente hoje conversando sobre questões nacionais e a atuação do Cury, que é diretamente aqui da região, foi prefeito. E quem quiser participar com a gente, só mandar mensagem no nosso WhatsApp, fazendo perguntas para o Cury. Nosso número aparece lá embaixo, mas vai que você tá meio cegueta, não está vendo, né? Vou falar aqui então. 98218-4888. Só entrar lá, mandar sua pergunta para o Cury, que umas 2h30 da tarde a gente entra no ar para conversar mais sobre política. Vereador, obrigado. Então é isso. 2h30 a gente volta. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente e até mais. Valeu. É isso aí. Obrigado. Não deu para a gente falar tudo? É muito assunto. Imagina. Obrigado aí pela oportunidade.